Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos fazer a correção da atividade número 2. Vamos para a primeira questão? Vamos lá pessoal ver a primeira questão aqui, ó. Os principais biomas brasileiros são, você, ao fazer a sua atividade, você deveria ter marcado a letra A, que compõe esses biomas, os biomas brasileiros. Nós temos aqui a Amazônia, o Cerrado, que é o bioma do nosso estado, a Mata Atlântica, que ficava ali no litoral brasileiro, e que hoje está quase em extinção, principalmente quando os portugueses aqui chegaram em 1500, a Mata Atlântica estava em praticamente toda a extensão do litoral brasileiro. Os Pampas lá ao sul, a Caatinga no nordeste e o Pantanal aqui no centro-oeste, ali mais especificamente no Mato Grosso do Sul. Então, pessoal, os biomas brasileiros são esses que constam lá na letra A, tá certo? Então, você deveria ter marcado aí na sua atividade a letra A, que demonstra esses biomas tão importantes para a preservação da natureza, tá certo? Vamos para a segunda questão? Vamos lá, pessoal, olha só. As savanas correspondem a vegetações arbustivas com caules e galhos grossos e retorcidos, folhas grossas, profundas e adaptadas a ambientes secos, que não necessariamente são frios. Além das savanas africanas, existem algumas versões dessas no Brasil, o Cerrado, e na Venezuela, os Llanos. Então, a gente pode dizer que o Cerrado, ele é correspondente às savanas, que estão lá na África. Vamos voltar aqui no slide rapidinho para a gente ver um negócio? Olha as características dessa vegetação, caules e galhos grossos, retorcidos, folhas grossas, raízes profundas. De fato, essas características que eu acabei de mostrar para vocês são características bastante semelhantes ao nosso cerrado. Se você for em várias regiões do nosso estado, você vai ver que várias árvores do nosso cerrado são grossas, raízes profundas, tá certo? Vamos ver qual é a resposta correta da segunda questão? Vamos ver aqui no slide, olha só. Então, gente, aqui, o tipo climático onde é mais comum a presença das savanas e suas variações é o tropical. Sabe por quê, meus queridos? Porque se o cerrado aqui no Brasil tem esse clima tropical e ele é semelhante às savanas, então o tipo climático das savanas, comum na presença das savanas, é o tropical, tá certo? Vamos para a terceira questão? Olha só, gente, observe as informações da imagem abaixo. Vocês têm aí uma previsão do tempo, Goiânia, sol com algumas nuvens, não chove. A máxima é de 30 graus, e a mínima é de 14 graus, tá certo? Então, olha só, probabilidade de chuva nenhuma, vento 17 km por hora, o nascer do sol estava previsto para as 6h46 e o pôr do sol às 17h57. Então, os raios ultravioleta muito altos e a umidade entre 64% e 29%. Então, observando essa previsão do tempo, nós vamos percebendo que é um clima bastante característico da metade do ano, ali maio, junho, julho, que é um período aqui no centro-oeste, mais especificamente em Goiânia, é um período quente, é um período que não tem chuva, bastante seco, os raios ultravioletas são altos, e como a gente vê aqui nos desenhos, amanhã e tarde e noite, é um período ensolarado, um sol com algumas nuvens, tá certo? Então, pessoal, olha só, a partir das informações, identifique se estão se tratando de tempo atmosférico ou clima. Justifique sua resposta. Olha só, gente, as informações apresentadas, elas tratam-se do tempo atmosférico. Por quê? Porque representa uma previsão do tempo, uma possibilidade de mudança do tempo num dado local e dia. Ou seja, às vezes você vai sair de casa e vai olhar a previsão do tempo no seu celular, você não leva guarda-chuva. De repente você está no meio da rua, você olha para o céu e já começa a formar aquela nuvem escura, já começa a chover, aí você fala, poxa, mas na previsão estava falando que não ia chover. É uma previsão, ou seja, uma estimativa, não quer dizer que se possa
cravar, né, se vai ou não chover, tá legal? Porque existem outras circunstâncias que interferem nessa situação, tá bom? Vamos para a próxima questão? Vamos para a quarta questão, pessoal. Com relação às fontes históricas, considere os trechos a seguir. Primeiro, permita ao historiador estudar e conhecer o passado? Sim. As fontes históricas, pessoal, elas são as nossas principais provas sobre a existência desse passado. Por exemplo, o que são fontes históricas? Né, são aqueles documentos produzidos ao longo do tempo. Né, vamos supor que um vídeo que você veja no YouTube, que foi feito lá na década de 1940, 1950, é uma fonte histórica, ou seja, está retratando um período do passado. Vamos supor também que você, né, está lá andando numa praça e você vê uma placa falando que aquela praça foi inaugurada em 1930. Aquela placa ali foi feita em 1930, então ela também é uma fonte histórica. São esses documentos que o historiador vai analisar e escrever a história, tá certo? Então a número 1 está correto. As fontes orais, entrevistas ou relatos, ou contos, lendas, etc., não são considerados válidos como fontes históricas. Errado. As fontes orais, elas são de fundamental importância. Inclusive, vou até dar um exemplo para vocês. Entre os anos de 1960 e 1970, várias lideranças políticas brasileiras prestaram depoimento no Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas. Então, vários governadores, políticos, eles gravaram, né, deram seu depoimento sobre as suas ações dentro, né, do Brasil contemporâneo. Então, fontes orais são, sim, né, válidos como fontes históricas. Né, se você pegar um depoimento do seu avô, do seu bisavô, e ele contar a versão dele do passado, é uma fonte histórica. Ou seja, uma pessoa que testemunhou determinado fato, né, e esse fato, ele é registrado, então se torna uma fonte histórica, tá certo? Então a 2 está errada. Terceira, podemos dizer que as fontes históricas são registros ou vestígios deixados pelo homem ao longo da história da humanidade. Exatamente. Então todos nós produzimos fontes que daqui a algum tempo poderá ser estudado por algum historiador. Quer mais um exemplo, pessoal? Quando a gente, antigamente, né, muitas pessoas escreviam diários. Né? E esses diários, principalmente políticos, se tornaram importantes fontes históricas. Porque num diário a pessoa ela expressa, né, tudo aquilo sem nenhum filtro, né, sem nenhuma reserva. Por isso que muita gente esconde o diário, né, quando está em processo de escrita. Então, quando a gente vê, né, essas fontes sendo produzidas, né, a gente reconhece também a importância da sua preservação. Tá bom? Então, a questão 4, a correta é a letra B de bola. A 1 e a 3 estão corretas. E vamos para a quinta questão. Para Charles Darwin, o mecanismo biológico que faz as espécies se modificarem, evoluírem e se diferenciarem é a seleção natural, né, em que, né, aquele que consegue se adaptar ao meio ambiente, né, sobrevive. Né, por isso que algumas espécies foram extintas, porque elas não conseguiram se adaptar ao meio ambiente. Tá certo? Vamos para a questão 6? A última questão. Sobre o fóssil denominado Luzia, encontrado em Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, no Brasil, é possível afirmar que, a letra C, né, foi datado de aproximadamente 2.000 anos e recebeu tal nome como uma homenagem, tá certo? Então, dessa forma, queridos alunos, nós corrigimos as 6 questões da atividade 2, tá certo? É isso aí, aquele abraço, fique com Deus, até a próxima aula.